noite. Mas de manhã teve, nas turmas, teve, na primeira hora da manhã foram 12 pessoas, à tarde foram 16, né? Agora nós estamos em 6, mas acontece que tem muita gente que entra e que sai que eu nem vi, né? Então, na turma da tarde estava assim. Chegou acho que umas 30 pessoas que entraram e saíram já no finalzinho, quando terminou a apresentação. Então, eu vou começar a apresentação. Eu vou pedir atenção para vocês e fiquem tranquilos que eu vou repetir com bastante calma para a gente poder aprender esse conteúdo, tá bom? Tudo bem? Vou ligar aqui o PowerPoint. Né? Williane, vocês estão vendo a apresentação? Pode responder. Está escrito Filosofia da Ciência. Tô Tá não, vendo? professor. Tô. Peraí, professor, saiu? Saiu? Aqui tá Tá indo. aparecendo pra mim aqui, eu tô vendo. Saiu. Pra mim também tá aparecendo. Clica, o seu saiu? Clica no meu nariz, assim, onde Aqui tem saiu. Saiu? Agora voltou. Ah, voltou? Então tá bom. Então, olha só, gente. Então, eu posso começar, né? Esse ano, a gente está dando, desde o módulo 1, que é como se fosse o bimestre primeiro e o segundo, né? Os dois bimestres. E o módulo 2, provavelmente vai ser como se fosse o terceiro e o quarto também, tá? É o que eu estou pretendendo. Eu não sei se a gente vai ficar até o final do ano, como vai ser. Enquanto não tiver vacina para essa doença, a gente não sabe ainda como vai ser, né? Alguma coisa? Alguém perguntou? Não? Então tá bom. Então, olha só. O módulo, esse módulo que a gente está estudando esse ano, a gente está estudando a filosofia da ciência. Oi, pode falar, William. Não? Então tá bom. Então, a gente está estudando filosofia da ciência. E aí a pergunta é: filosofia e ciência, será que elas são opostas uma à outra? Ou será que elas se complementam? Ou será que elas são completamente separadas? O que será que acontece com a filosofia e com a ciência? Vamos poder entender isso, né? Vamos primeiro entender quem foi que pensou a ciência. Quem pensou a ciência foi a filosofia. Foi a filosofia que começou a bolar quais são os métodos científicos. E vamos ver agora, rever aqui os métodos científicos, né? Aqui, voltar para cá. Olha só. Uma coisa que a gente vai ter que fixar, que vai servir para o Enem, vai servir na matéria de física, vai servir na matéria de matemática, em biologia, vai servir em todas as outras matérias, porque a gente vai ter que entender como funciona a ciência. E ela tem duas vertentes, ela tem dois caminhos. Ela tem um caminho que a gente chama de caminho indutivo e tem um caminho dedutivo. Ou seja, tem duas vertentes, tá? Sendo que o mais utilizado é o caminho indutivo. Aí você pode falar, peraí, professor, são palavras novas, vamos devagar. Tá bom. Indutivo, indução. Dedutivo, dedução. Qual a diferença básica entre eles? Olha, vamos esquecer um pouquinho que tudo que está escrito aqui, tá? E eu vou dizer para você uma síntese. Basicamente é o seguinte: indutivo é aquele pensamento, aquele método que parte da experiência, ou seja, primeiro ele tem que ver a prática, primeiro tem que olhar as coisas, examinar as coisas, né? Para depois de examinar, tornar um conhecimento, ou seja, ter uma conclusão, ter um conceito, ter uma teoria. Então, parte da prática para a teoria. Ou, como a gente diz no método científico, do particular para o geral. O que significa do particular para o geral? Da prática para a teoria. Basicamente, a gente ver a experiência, fazer a experiência, e depois ter um pensamento, ter uma conclusão sobre aquilo que a gente viu. Tá?
Então, quais são os métodos? Como é que esse pensamento, como esse método indutivo funciona? É através da observação, da experimentação, aí você tem a formulação de hipóteses explicativas e depois é que você tem a teoria. Bom, mas aí a ciência funciona assim, professor? Funciona. A ciência funciona assim. Você quer ver uma coisa? Vamos falar sobre uma coisa importantíssima hoje, que é o que a gente está vivendo com essa pandemia, a Covid-19. Tá? Ah, sim, antes de falar da Covid, deixa eu só falar uma coisa para vocês, aí é pessoal. Tá? Essa doença não é a primeira vez que o mundo tem uma doença. Então, teve a peste negra, teve a gripe espanhola, e cada uma delas levou anos para se recuperar o mundo. Tá? O que nós não sabíamos é que nós, com toda a tecnologia, com toda a ciência, com tudo nós tínhamos, nós ficaríamos imunes a essa doença como se a gente não tivesse nenhum tipo de medicina. Infelizmente, nós não temos ainda uma vacina e um tratamento para essa doença. E é por isso que ela tem atuado e ainda tem muita coisa ainda que vai acontecer. Mas como a ciência está funcionando para estudar a Covid? Vocês devem lembrar, vocês acompanharam, né? Quais eram os sintomas que antes eles falavam que era indicativo de estar com essa doença ou não. Febre alta, dificuldade para respirar e que mais? Dor de garganta. Só. Mas com o tempo foi aparecendo na experiência, eles foram observando que tinham outros sintomas. E como que eles observaram? Porque eles foram anotando que outras pessoas que tinham a doença apareciam com outras coisas, como diarreia, dor de cabeça, dor no corpo, que nem fosse uma dengue, que nem fosse uma chikungunya, né? E aí eles começaram a observar e tiraram uma conclusão. Bom, além disso, também tem esse outros sintomas. Olha, o que a ciência fez? O que a medicina fez? Ela fez um método indutivo do particular, da prática, da experiência para a teoria. Ou seja, ela primeiro viu o que estava acontecendo para depois tirar uma teoria. Aí eu pergunto para vocês, existe outro tipo de forma de fazer ciência? Existe. Existe a ciência dedutiva. Aí vocês podiam perguntar assim, como é que ela é, professor? Ela é o contrário. Ela parte da teoria para a prática. Aí você podia falar, como isso funciona? Como é que isso acontece da teoria para a prática? A gente só conhece essa, de fazer experiência. Vou explicar um exemplo. Vocês já ouviram falar, tenho certeza, sobre a teoria da criação do universo. A criação do universo, a teoria da criação do universo mais aceita hoje é o Big Bang, uma grande explosão. Pois bem, pergunto para vocês, eu posso pegar o universo, colocar aqui num tubo de ensaio, num copo, e fazer uma experiência? Não. Então, isso daí é uma teoria, é uma ideia, mas eu posso comprovar na prática? Não. Eu só posso fazer o quê? Ter algumas evidências, algumas experiências simples que podem comprovar. Então, existe também na ciência alguma coisa que começa com a teoria e depois parte para a prática. Quer ver uma coisa? Tem um cientista muito famoso chamado Albert Einstein. Já ouviram falar? Na teoria da relatividade. Pois bem, a teoria da relatividade fala que a gente pode viajar pelo tempo, talvez. E aí? Como é que a gente vai conseguir comprovar isso? Se a gente viajar à velocidade da luz. E como é que a gente vai conseguir viajar à velocidade da luz? Hoje em dia a gente não tem como fazer isso. Mas Einstein teorizou, ele pensou. E enquanto isso continua sendo válido, porque todas as outras evidências foram comprovadas. Então, existe dois tipos de pensamento. O pensamento indutivo, que é da experiência do particular para o geral, ou do particular para a teoria, da prática para a teoria. E a outra, que é da teoria para a prática, é o pensamento dedutivo, ou, no caso, o método dedutivo.
São esses dois métodos que a ciência utiliza. E esses dois métodos foram feitos aonde? Quem é que pensou isso? Filósofos. Foram filósofos que pensaram como fazer a ciência. Por isso que a ciência e a filosofia andaram juntas durante muito tempo e não se sabia o que era uma coisa e o que era outra coisa. Muito bem. Vamos passar para o próximo. Tá? Bom, vamos falar aqui um pouquinho sobre o trabalho que vocês vão fazer. Vai ser sobre um desses caras aqui. O Galileu Galilei, ou Francis Bacon, ou o René Descartes, não. Eu vou substituir o René Descartes aqui por o John Locke, tá bom? Mas vocês vão ver mais à frente que eu tenho um slide sobre o John Locke. Mas, de qualquer forma, esses caras são importantes porque são eles que fazem a primeira grande revolução científica. O Galileu, o Bacon e o Descartes. Francis Bacon é o cara que pensa na indutibilidade, ou seja, ele pensa no indutivismo, ou seja, ele é um empirista. O que é esse termo empirista? Professor, mais uma palavra. Calma. Empirismo são aqueles pensadores, aqueles cientistas, aqueles filósofos, aquelas pessoas que acham que o conhecimento parte da experiência. Primeiro da experiência, depois para a teoria. Esse é o pensamento indutivo, é o pensamento empirista. E o pensamento que acha que primeiro veio a ideia e depois veio a prática. É o pensamento racionalista, ou pensamento dedutivismo. Né? Então, Descartes é mecanicista e dedutivista. Galileu é matemático e também dedutivismo também. Ou seja, eles são os dois racionalistas. E o único aqui que é vamos colocar assim, um cientista, como a gente conhece hoje, é o Francis Bacon. Talvez o Francis Bacon seja a primeira pessoa que pensou a ciência como ela realmente funciona hoje. Vou passar para o próximo slide. Tá? Se quiserem printar, vão printando, tá bom? Bom, aqui são os antecedentes, tá? Na outra aula eu já tinha falado, mas eu vou deixar esse slide disponível para vocês. O Galileu vai ser talvez o trabalho que a gente vai fazer sobre o Galileu. Então, eu não vou falar muito sobre ele, porque vocês vão ter que fazer uma pesquisa ou sobre Galileu, ou sobre o Francis Bacon, ou sobre o John Locke. Vocês que vão escolher. E aí, ao invés de prova, a gente vai fazer esse trabalho. Então, eu vou passar um pouquinho para frente e vamos falar um pouquinho sobre esse cara aqui, Francis Bacon. Francis Bacon é um filósofo e um cientista inglês. Tá? Ele é anterior a René Descartes. Tá? E ele pensou, na verdade, como a ciência é hoje. Ele é um empirista. O que é empirista, professor? De novo, empirista são aqueles que pensam que a experiência é a única forma de você conseguir o conhecimento. E os racionalistas são aqueles que acham que o conhecimento vem da razão pura. Ou seja, primeiro a razão, depois a experiência. Olha só a inversão de coisas. Né? Os dois, será que tem algum que está errado? Não. Os dois estão certos. E os dois depois vão se relacionar. Mas, por enquanto, tanto os racionalistas quanto os empiristas, eles estão em oposição. Eles estão brigando. Então, filósofos e cientistas ficaram brigando o tempo todo, dizendo o conhecimento é a experiência. O outro, não, o conhecimento é a razão, é a teoria, é a mente. E o outro, não, é a experiência. E ficaram assim, brigando durante séculos. Até, aí eu vou contar para vocês. Então, o pensamento indutivo, ele parte da observação, levantamento de um problema, formulação de uma hipótese, a experimentação e depois é que chega na conclusão e na generalização, tá? Que seria a teoria. Aqui é o Descartes, que é o racionalista, dedutivista, né? Vamos passar por ele, que nós já vimos bastante. Ele é aquele cara que fala, penso, logo existo, né? E hoje algumas pessoas brincam, né? Consumo, logo existo, né? Porque num sistema capitalista, se você não comprar, não consumir, você não é ninguém, né? Então, vamos lá. John Locke. John Locke, gente, é esse outro que eu ia falar para vocês. Olha, o trabalho pode ser sobre Galileu, pode ser sobre Francis Bacon, ou pode ser sobre John Locke. John Locke é um filósofo, um pensador inglês, tá? Nasceu na Inglaterra, tá?
e ele é empirista. Ele acredita que todo conhecimento vem primeiro da experiência. Primeiro tem que haver experiência antes de haver o conhecimento, a razão, a ideia. Tá? Será que ele está certo? Será que não? Uma coisa que a gente pode pensar, mas seria o trabalho sobre ele. Vamos ver agora essa diferença importantíssima entre os dois. O que é racionalismo e o que é empirismo? Racionalismo são aquelas pessoas que acreditam, que defendem que a razão pura é a coisa mais importante que existe. Ou seja, a experiência fica em segundo plano. Os empiristas são aquelas pessoas, são aqueles cientistas, aqueles filósofos que acreditam que a primeira coisa do conhecimento é a experiência e depois é a teoria, depois a razão. Então, primeiro tem que haver a experiência para depois haver o conceito. O outro acredita que é primeiro o conceito, a teoria, para depois haver a prática. Quem é que está certo? Será que existe um certo? Será que existe um errado? Não. Possivelmente não. Os dois estão certos. Né? Os dois grupos, tanto os racionalistas quanto os empiristas, estão certos. Bom, aqui são os desenvolvimentos desse slide. Eu vou passar por aqui e vou passar direto por esse, porque eu já falei numa outra aula e eu vou deixar disponível, como falei para vocês. Mas vamos ver aqui uma pergunta. A ciência é o que podemos provar que é verdadeiro. Tá? Então, são algumas frases que eu vou colocar agora para a gente começar a pensar, a refletir. A ciência é tudo aquilo que eu posso provar que é verdadeiro ou que é falso. E a filosofia é tudo aquilo que eu não posso provar que é falso, ou seja, que é falseável. Interessante, né? Então, já tem aí uma diferença entre filosofia e ciência. Ciência, posso provar se é verdade ou não. Filosofia, basicamente, eu não posso provar se é verdade ou não. Tem alguns até que se aproveitam disso para fazer ideologias diferentes, né? Como vocês já devem ter ouvido falar naquelas pessoas que querem voltar a acreditar que a Terra é plana, né? Os terraplanagens, né? Bom, as relações entre a ciência, como são? São interações, são confrontos, ou uma complementa uma outra coisa, uma da outra? Bom, vou adiantar para vocês uma resposta. Filosofia e ciência se complementam. Elas não são opostas, têm uma interação, né? E elas se completam uma a outra. Tanto que o pensamento indutivo, o pensamento dedutivo, se completam, né? E é um pensamento, um é científico e o outro é basicamente filosófico. Então, funciona. Né? Bom, os primeiros filósofos pré-socráticos, eles eram, na verdade, o quê? A gente pode dizer que eles eram cientistas. Interessante, né? Por quê? Porque os pré-socráticos estavam preocupados com o quê? Com que a natureza era feita. A natureza, em grego, significa physis. E physis vai dar o nome para uma matéria que vocês estudam. Sabe qual é? Física. Filosofia também, mas é física, perdão. Física, né, vem de physis, que vem de natureza, né, que vem dessa explicação. Então, os primeiros filósofos, eles queriam explicar a physis, né? E é interessante que havia essa confusão, filósofo e cientista. Qual será que é a diferença? Vamos ver aqui. Na Idade Moderna, isso ficou mais confuso ainda. Galileu era visto como um filósofo. O Pascal, que é um filósofo, era visto como cientista. Descartes também como cientista. Newton, né, também foi visto como um filósofo também. Então, existia essa mistura. Mas quando é que essa mistura acabou? Quando é que um era só filósofo, quando um era só cientista? Depois que surgiu esse cara aqui, Immanuel Kant. Eu vou mostrar para vocês quem é esse Immanuel Kant. Espera aí um instantinho. Tá? Vou mostrar aqui para vocês, lá no... Vamos ver aqui. Vou arrastar um pouquinho para baixo aqui. Está aqui. Esse aqui é Immanuel Kant. Immanuel Kant, tá? Ele era prussiano,
nasceu em 1724, morreu em 1804, tá? E foi um filósofo e, podemos dizer, um cientista também, era professor. E foi ele que fez esse casamento entre os racionalistas, né? Vamos ver aqui, a gente estava aqui. Vou voltar aqui para a apresentação. Aqui, pronto. Foi ele que fez esse casamento entre os racionalistas, tá? E os empiristas, tá? Ou, no caso, né, aquelas pessoas que acreditavam que o pensamento era indutivo, né? Olha, a partir desse momento que ele disse que tudo isso era ciência, aí a ciência acabou pegando o método filosófico, o método científico, e a filosofia passou a ser uma coisa à parte. Mas aí a filosofia é aplicada aonde? Para que serve, então, a filosofia dentro da ciência? Vamos para o próximo aqui. Próximo slide. Pronto. Bom, a filosofia é aplicada para formular critérios sobre as questões da ciência, se a ciência está certa ou não, a ética científica. Você já deve ter ouvido falar que dentro da ciência existe muita questão de ética hoje. Por exemplo, células-tronco. Algum tempo atrás, as pessoas falavam tão mal sobre as células-tronco que acreditavam que não era possível se trabalhar. Por quê? Porque até então, as células-tronco eram retiradas de partes do corpo. Quando elas passaram a ser retiradas de células do embrião humano, ou seja, no caso, né, do feto, né, fetais, né, elas passaram a ser vistas como uma coisa perversa, porque não se podia mexer no embrião, mesmo que o embrião morto não podia ser sendo mexido e assim por diante. Então, a filosofia começou a ajudar a ciência a entender essas questões éticas também, morais, né? Bom, mas aí a grande pergunta no final é o seguinte, e é uma pergunta que vocês vão responder, não sou eu. Vocês vão responder até o final do ano. A ciência foi ou não foi bom para a humanidade? Ela constitui um patrimônio da humanidade ou não? Será que foi bom? Será que realmente tudo que aconteceu, tudo tem acontecido, é bom? Hoje, no momento, é super importante, porque é ela que vai dar esperança da gente encontrar o quê? A vacina da Covid-19. É pela ciência. Não é pela religião, não é por nada. Pela ciência, nem pela filosofia. Então, ela é importante. Mas será que foi realmente benéfica? Vamos interromper aqui. Acabou a apresentação. Né? Vou voltar aqui para a nossa aula, nossa gravação aqui, e vou interromper aqui. Muito bem, gente. Era essa a apresentação que eu queria fazer. Ah, sim, deixa eu interromper também a gravação também, para não ficar muito longo aqui, porque depois eu vou disponibilizar para